Divertidamente 2 expandiu esse universo da mente, trazendo novas emoções e mais complexidade. E aí, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Babi, apresentadora do Tela 8, e no vídeo de hoje eu vou falar da sequência mais aguardada desse ano. Só que dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. A pedidos, primeiro eu vou falar brevemente do que eu achei do filme, só que sem spoilers, para só então dar sequência no vídeo aí com spoilers, mas não se preocupa que eu vou te avisar, tá bom? Bora lá! Bom, pessoal, em Divertidamente 2 a gente vai acompanhar a Riley entrando na fase mais temida, a adolescência. E é impossível assistir esse filme e não se identificar com pelo menos a maioria dos acontecimentos, afinal todos nós passamos por essa fase de buscar aceitação, buscar pertencer a algum lugar ou grupo e, claro, ver o nosso corpo, a nossa mente e a nossa vida mudando completamente e não conseguir entender nada do que está acontecendo. Essa sequência acaba repetindo um pouquinho lá do primeiro filme, que é a Riley e as emoções dela precisarem se adaptar às novas mudanças que vão chegando. Mas eu não acho isso ruim, porque mudanças são literalmente a base narrativa de Divertidamente, então não faz sentido tirar isso do filme. A inovação veio com as novas emoções, que são ansiedade, inveja, tédio e vergonha. E a nostalgia, que, pequeno spoiler, ela não aparece com muita força. Eu adorei como esse filme conversa com você e tem a sensibilidade de trabalhar essas emoções mais complexas, divertindo as crianças e emocionando os adultos. Você se engana se pensa que esse filme é só infantil. Abordar amadurecimento é bastante profundo, e eu achei que esse filme faz isso muito bem feito, mostrando que todos nós temos os nossos erros e acertos, e como pode ser nocivo você reprimir sentimentos e ainda tentar mudar coisas que estão fora do nosso controle. Cada emoção e acontecimento, mesmo que nem sempre positivos, fazem parte da nossa vida e têm um papel importante no nosso desenvolvimento como ser humano. Eu gostei bastante desse filme, indico ele de olhos fechados, mas vá preparado para se emocionar. E a partir de agora eu dou início à análise completa, resumão, mas um resumão completo e com spoilers. Riley tá numa fase bastante feliz e plena, ela se adaptou muito bem à nova vida em São Francisco, tem duas melhores amigas e continua mandando muito bem no rock. Inclusive, ela e as amigas são convidadas para fazer um teste num time oficial, onde as jogadoras são do ensino médio. Parece tudo bastante promissor, até que a Riley fica sabendo que suas melhores amigas vão se mudar. Enquanto a Riley precisa lidar com as mudanças do lado de fora, do lado de dentro também tem mudanças acontecendo. Novas emoções surgiram e o destaque é a ansiedade. Mas antes de me aprofundar nas novas emoções, eu quero falar dessa expansão desse universo na mente da Riley como um todo. Antes mesmo das novas emoções chegarem, já tinham coisas novas acontecendo, como novas ilhas de personalidade. Ilha da moda, ilha da boy band, que acaba mostrando que nenhuma experiência é individual. Todo pré-adolescente passa por essa fase de obsessões. Além disso, agora tem o senso do eu, que é onde se formam as convicções da Riley sobre si mesma. E é bem interessante que, por enquanto, ainda tem aquela pureza da infância. Então a Riley tem as convicções sobre si mesma mais positivas possíveis, porque nessa faixa etária, crianças normais não têm muitos problemas, preocupações, traumas, então é tudo puro e intocado. Outra coisa interessante é que a Ilha da Família tá bem menor em comparação com a Ilha da Amizade, porque a pré-adolescência é aquela fase onde a gente começa a achar nossos pais meio chatinhos e passa a achar os amigos bem mais interessantes. Então eu achei uma sacada bem legal. E o que não falta nesse filme são sacadas muito legais. A emoção TED, por exemplo. Ela representa muito bem a nossa deprê, como ela mesmo diz, e o nosso desinteresse por quase tudo nessa idade. E ela tá mais de acordo com a geração atual, que tem muito mais essa coisa de tecnologia, internet, então ela tá ali
quase o tempo todo deitada em um sofá, controlando a emoção da Riley por um app. Pra mim, o tédio foi a emoção que mais descreveu e representou com maestria essa fase da adolescência. E por mais que a ansiedade tenha ganhado um destaque bem maior, eu gostei bastante que as outras novas emoções não ficaram deslocadas. Cada uma delas teve o seu papel ali na narrativa. Inclusive, eu já quero aproveitar pra falar da nostalgia, que foi abordada de um jeito bem engraçadinho. Gente, não existe criança e adolescente sentir nostalgia. A vida deles está só começando. Eles podem até sentir saudade de algo, mas nostalgia mesmo é um sentimento muito mais profundo. Até acho que a nostalgia real se sente ali depois dos 35, 40 anos, talvez, que é quando você transiciona da fase jovem adulto para adulto. E aí sim você viveu e aprendeu bastante, então sobra espaço para você começar a sentir nostalgia. Então no filme, quando a nostalgia acaba dando as caras ali, eles falam pra ela, né, calma aí, pera lá, ainda não tá na hora, você ainda vai ter o seu momento, fica lá no seu cantinho, é bastante engraçadinho. Gostei também que eles não pesaram a mão na inveja. Sabemos, né, que existem pessoas que têm esse lado um pouquinho mais aflorado, mas aqui é um filme infantil. Ainda que ele converse muito bem com o público adulto, continua sendo um filme infantil. Então eles acabaram pendendo um pouco mais pro lado de uma inveja mais saudável, digamos assim. Do tipo admiração, como, que pessoa legal, que pessoa incrível, quero ser como ela. A vergonha eu achei uma gracinha, foi bem engraçado relembrar como era sentir vergonha das coisas mais bobinhas e inocentes. E agora, pra falar da ansiedade, nós vamos voltar pra história do filme. Quando a Riley fica sabendo que vai ter que ficar distante das suas amigas, as coisas dentro da sua mente já tinham começado a mudar. A puberdade já tinha sido ativada e as novas emoções já estavam presentes. E quem não recebeu a notícia muito bem foi a ansiedade, que já foi tratando de mirabolar um monte de possíveis acontecimentos. E aqui eu quero aproveitar só para acrescentar que eu assisto muitos vídeos e podcasts de profissionais da saúde mental, psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, etc. E alguns deles chamam isso de catastrofização, que é, né, quando a ansiedade faz a gente pensar, mirabolar um monte de acontecimentos que se distanciam muito da realidade e aí acaba desencadeando aquela crise horrível e assustadora. E isso é muito bem representado no filme, porque dali pra frente a ansiedade fica catastrofizando todos os acontecimentos na vida da Riley. E inclusive ela até destrói o senso do eu para tentar criar um novo eu completamente diferente. E para isso ela até acaba se livrando da alegria e das outras emoções base, deixando ali presente só as novas emoções e tomando completamente o controle da mente e do corpo da Riley. E, gente, quem nunca fez escolhas questionáveis, principalmente nessa faixa etária, em que a gente ainda é muito imaturo e acaba tendo ali umas atitudes não muito boas para tentar se proteger. E com a manipulação da ansiedade, a Riley começa a ficar com um medo absurdo de um possível futuro sem as amigas por perto. Ela começa a ter muito medo de ficar muito sozinha, de não fazer novos amigos, de não ser aceita. E aí, com essa catastrofização toda, ela começa a fazer as escolhas questionáveis. Começa a ignorar as amigas, finge não gostar mais da boy band favorita dela. Meio que começa a se descaracterizar só pra tentar agradar e ser aceita pelas meninas do time de rock. E essa preocupação excessiva com o futuro vai só piorando. Ela entra ali numa busca incessante por ser aceita e começa a esquecer das coisas que realmente importavam. Até o próprio rock deixa de ser algo que ela fazia com amor e passa a se tornar pura competição quando ela começa a treinar ali no time do ensino médio. E essa coisa de querer ser o melhor, às vezes pode ser perigoso, porque você pode ser dominado pelo ego e aí, ao invés de ter determinação e disciplina, você pode passar a fazer autocobrança excessiva
e ainda tomar decisões muito ruins que podem afetar outra pessoa. E é isso que acontece aqui. A ansiedade acaba pilhando demais a cabeça da Riley, e aí quando chega o jogo teste, que seria aparentemente ali o jogo que decidiria se Riley entraria ou não pro time do ensino médio, as coisas desandam de vez. Primeiro que a Riley nem dorme direito, pensando em todas as coisas que poderiam acontecer. E nesse ponto aqui, a ausência das emoções base acaba agravando a situação. Inclusive, quando a ansiedade se livra dessas emoções base, elas se chamam de emoções reprimidas. Mais uma sacada genial. E antes que eu me esqueça, enquanto a Riley, dominada pela ansiedade, tá ali na sua busca incessante por aceitação, a alegria e as outras emoções base estão buscando formas de voltar para a sala de controle, mas não antes de resgatar aquele senso do eu que a ansiedade descartou. E aqui a gente vê que não é só a ansiedade que tem problemas de aceitação. A alegria, de novo, tem problemas para aceitar que a Riley precisa sentir todas as emoções e que mudanças precisam acontecer para o desenvolvimento dela. O problema é que, por enquanto, a ansiedade se sai mais como vilã do que como uma emoção necessária. Então, no jogo teste, na sede de ser aceita, a Riley começa a tomar decisões não muito inteligentes. Ela começa ali a jogar como se estivesse sozinha, ainda em um time. E aí ela tem a ambição de superar a Val, que é a líder do time de hockey do ensino médio e que na sua época de caloura fez 2 gols. Então a Riley tem a ambição de fazer 3 gols. E ela faz 2 gols e na sede, na ânsia de fazer o 3º gol, ela acaba machucando, derrubando ali uma das amigas dela do ensino fundamental. E aí, cometendo esta falta, ela precisa ficar 2 minutos fora do jogo. E aqui, meus amigos, a emoção toma conta. E não é só da Riley, de quem tá assistindo também. A Riley entra numa mistura de preocupação se ela estragou as coisas e não vai mais conseguir entrar pro time. Também começa a questionar todas as escolhas que ela fez até agora. E aí tem aquela voz destruidora dizendo: eu não sou boa o bastante, que foi formada com aquele novo senso do eu que a ansiedade criou. E tudo isso acaba desencadeando uma crise de ansiedade na Riley. Não é uma cena tão pesada, mas só quem tem isso, ou já teve pelo menos uma crise na vida, sabe como é. Não tem como ficar indiferente nessa cena, ainda mais quando eles mostram as emoções dentro da mente da Riley, e aí a gente vê a ansiedade numa espécie de furacão e ninguém consegue se aproximar dela para parar a crise. Aí nesse meio tempo a alegria conseguiu voltar para a sala de controle com as outras emoções, então a alegria coloca de volta no lugar aquele senso do eu que a ansiedade tinha descartado. E aí ela tenta se aproximar da ansiedade e com bastante dificuldade ela consegue atravessar aquele furacão. E nesse momento a gente percebe que a ansiedade está completamente paralisada, até escorre uma lágrima do olho dela, mas aí a alegria consegue ajudar ali e o furacão finalmente se dissipa. Eu achei essa cena toda muito forte, bastante forte, porque é a realidade. O nosso mecanismo de defesa falhando, entrando em desequilíbrio, e aí ao invés de proteger, ele acaba sendo muito nocivo, às vezes tão nocivo ao ponto de precisar de intervenção profissional. E como eu disse, só quem tem ou teve uma crise de ansiedade, pânico, sabe o quanto é desesperador. Pesou o clima, né? Mas assim, eu preciso dizer que a cena não é muito pesada. Ela não é romantizada, não romantizaram, mas também não pesaram. O ponto aqui acho que é que eu sou mais sentimental mesmo.
Mas agora voltando aqui. Depois que o furacão se dissipa, ainda tem coisas pra resolver. A Alegria tem algo pra aprender. Ela tá sempre tentando evitar o sofrimento da Riley, sempre tentando manter só o lado positivo das coisas, e nem sempre isso é bom. O próprio filme traz essa reflexão de como pode ser perigoso e nocivo ficar reprimindo os sentimentos. E isso vale pra todas as emoções, mesmo as emoções mais difíceis e negativas. E a Alegria estava até descartando todas as memórias negativas da Riley. Tudo que não era bom, ela mandava lá para as profundezas da mente da Riley, onde caíam no esquecimento. Até que ela finalmente compreende a importância de cada emoção e cada memória. Então ela retira ali o senso do eu, que tinha sido descartado e recolocado no lugar, e isso acaba dando espaço para um novo senso de eu que é formado e traz novas convicções a Riley sobre si mesma. Agora ela sabe que não precisa ser incrível o tempo todo, que ela é falha, que ela também comete erros. E aí, né, ela até, depois que a crise dela passa, ela se desculpa com as amigas e fica tudo bem. E é isso, né, gente? Tem que cuidar com a positividade tóxica. Inclusive, isso me leva de volta para uma cena que eu tava esquecendo de comentar. Que é quando a Alegria tá exausta de tudo tá dando errado e impedindo ela de voltar para a sala de controle. E aí, com lágrimas nos olhos, ela diz que desiste e que talvez seja isso mesmo, sentir menos alegria quando você cresce. Essa fala dela tem um certo amargor, mas também traz consigo uma reflexão de que, à medida que a gente vai crescendo, a intensidade das nossas emoções muda, e não porque a gente é menos feliz, mas é que a vida adulta traz consigo algo mais pé no chão, já não tem mais aquelas borboletas no estômago. A gente vê isso nos pais da Riley, por exemplo, e até tivemos a resposta daquele questionamento que, caso você não tenha acompanhado, quando eles anunciaram o segundo filme com novas emoções, algumas pessoas questionaram como seria explicado o fato dos pais da Riley não terem mostrado novas emoções além daquelas que a gente já conhecia na própria Riley. E aqui no segundo filme não foi literalmente explicado, mas pra mim, pelo menos, ficou subentendido que as novas emoções que a Riley apresenta sempre estiveram na mente dos pais dela desde o primeiro filme. Só que como eles são pessoas adultas, eles têm mais controle sobre essas emoções mais complexas. Inclusive, quando a ansiedade dá o ar da graça ali na mente da mãe da Riley, as outras emoções até mencionam o fato de fazer bastante tempo que elas não viam a ansiedade. Ou seja, uma emoção complexa sob controle na mente de uma pessoa adulta, que, claro, não deve ter transtorno de ansiedade, que aí é outra história. Bom, pessoal, não vou me prolongar muito mais, até porque esse vídeo já deve estar longo o bastante, mas eu só quero acrescentar que eu ainda espero ver muito mais desse universo, porque tem bastante coisa ainda que dá pra explorar até a Riley chegar na fase em que ela vai ser uma senhorinha de idade, e aí a gente vai finalmente poder ver a nostalgia tendo seu momento de brilhar. Eu gostei bastante do filme, ele traz também o reflexo de uma nova geração que sofre muito com o imediatismo, que é tudo pra ontem, até por isso que dizem que a ansiedade é o mal do século, porque talvez seja mesmo. O jovem atual, e me incluo nessa, não serei hipócrita, tem preocupação excessiva com o futuro e não tem muita paciência para esperar o momento certo de colher os seus frutos. Haja terapia. Então, além de tudo, o filme ainda traz sutilmente uma crítica social muito bem colocada. Eu não sei dizer se eu gostei mais desse do que do primeiro, mas eu acho que eu gostei tanto quanto. É isso, gente. Como sempre, obrigada demais pra quem assistiu até aqui. E eu vou ser ainda mais grata se você lembrar de deixar aquele like aqui que me ajuda demais. Também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau!